Ilha Jeju, um local situado na Coreia do Sul que sofreu um verdadeiro apocalipse após o surgimento dos portais e monstros no mundo. Essa ilha, densamente povoada, conheceu seu inferno após a abertura de um portal Rank S do tipo inseto. Milhares de formigas saíram de outro mundo e entraram em guerra contra os humanos. O resultado, não apenas uma, mas 3 derrotas foram infligidas ao governo, ou melhor, ao povo coreano. Mas a quarta tentativa seria aquela que mudaria tudo, com o surgimento da maior variável que o mundo humano já viu. Hoje, vamos revisitar o arco mais hypado da série, o arco da Ilha Jeju, ou ainda conhecido como o arco das formigas, e não, eu não tô falando do arco das formigas quimera, apesar das fortes semelhanças. Então, antes da gente começar, já trate de invocar o seu dedo no botão do like, no botão de se inscrever no canal para a gente se aproximar da marca dos 900 mil inscritos e lembrar de conferir todos os vídeos da playlist de Solo Leveling aqui do canal depois de terminar esse vídeo aqui. Navios de guerra em diversas costas no oceano, diversas guildas e caçadores das mais variadas origens. Qualquer um que visse essa cena esperaria nada menos do que uma guerra entre as nações asiáticas. Mas a guerra não era entre humanos, e sim entre raças. O barulho de um helicóptero de guerra podia ser ouvido nos céus próximos à ilha Jeju. Dentro desse helicóptero, quase todos os caçadores de Rank S da Coreia estavam presentes, acompanhados também por um cameraman cuja função era transmitir a raid ao vivo para todo o país. Mesmo esse homem, com a função de apenas registrar o que viria a acontecer, era um caçador de Rank A, o que mostrava o quão perigoso era aquele cenário pós-apocalíptico. Enquanto isso, dentro da Ilha Jeju, caçadores de Rank S do Japão, que haviam feito parceria com a Coreia, patrulhavam o perímetro em equipes, com um objetivo em comum. Ativando um tipo de dispositivo, eles atraíram todos os monstros da ilha para o centro, permitindo assim que os caçadores coreanos pousassem em segurança. Apesar disso, uma pequena quantidade de monstros resistiu aos efeitos daquele dispositivo, o que não foi um problema para as armas de guerra ambulantes dentro daquele helicóptero. A arma suprema, alcunha do caçador coreano Choi Jong-in, fazia jus ao seu nome. Em instantes, ele incinerou todas as formigas próximas, mesmo que essas tivessem uma resistência equivalente a monstros de Rank A. Assim, a quarta raid para recuperar a Ilha Jeju havia oficialmente começado. Tudo corria bem. Caçadores japoneses e coreanos estavam lidando de forma eficiente com as formigas. Ambos os lados contavam com caçadores extremamente poderosos e desde que seguissem o plano, não haveria problema na raid. A parceria entre os países parecia a melhor escolha, ou pelo menos parecia. Voltando aos caçadores coreanos, agora dentro do gigantesco formigueiro, o caçador Choi Jong-in brilhou mais uma vez ao isolar a entrada principal com uma rede de chamas e ao encontrar o caminho para o ninho da rainha. Mesmo que os guardas reais da rainha fossem monstros capazes de dar trabalho a caçadores de Rank S, isso não era um problema, dado o trabalho em equipe incrível da equipe coreana. Com os buffs do healer e suporte Min Byung-gil, enfrentar dezenas de guardas não era um desafio. Enquanto isso, com os caçadores japoneses, cadáveres se espalhavam pela ilha, e não eram cadáveres de formigas. 2 dos caçadores de Rank S do Japão encontraram um corpo. Após entrarem em estado de choque ao verem uma energia sinistra pairando não muito longe, o caçador do tipo mago de gelo, Kei, usou um ataque com toda a sua força, atravessando toda a floresta. Porém, mais 2 cadáveres de caçadores japoneses surgiriam no local. Os coreanos, por outro lado, finalmente chegaram à rainha. Graças aos buffs de Min Byung-gil, precisaram de apenas alguns minutos para alcançá-la. Agora era a hora de dar tudo de si. Todos haviam chegado ao seu grande objetivo e não poderiam falhar com seu povo, que assistia a tudo pelas lentes da câmera. Choi Jong-in criou um dragão de fogo com sua potência máxima e Baek Yun-woo revelou seu maior trunfo, sua bestialização. Todo o país assistia a raid com os corações nas mãos. Finalmente, havia chegado o dia de vingar todos os mortos e recuperar o seu orgulho. Com um conjunto de ataques coordenados pelos caçadores, a rainha estava à beira da morte. Mas algo estranho aconteceu. Um uivo ecoou por toda a ilha, saindo da boca do monstro. Baek Yun-woo, talvez por ter se transformado em um pseudo-monstro, compreendeu o significado daquele som. A rainha estava chamando algo. O corte preciso de Cha Hae-in, porém, matou a besta rapidamente. Tudo parecia ter terminado bem pela primeira vez, isso é, até a chegada dele.
morte instantânea foi o que todos os caçadores de Rank S sentiram. Uma aberração, uma formiga humanoide diferente de todas as outras. Seu grito de ódio ao ver a sua mãe morta sacudiu toda a ilha Jeju de uma só vez. Seus passos em direção à sua mãe traziam consigo o peso da morte de todos no local. Mesmo em seus olhos de inseto era possível ver o mais puro ódio. A caçadora Cha Hae-in foi colocada para dormir com um único ataque ao qual nem sequer pôde reagir. Os braços do tanker da equipe foram arrancados como galhos secos de uma árvore e todos os outros foram derrotados um por um, sem chances de defesa. Porém, saindo de seu torpor, o tanker Ma Dong-wook conseguiu reagir após recuperar os seus braços com a ajuda do healer da equipe, que com uma habilidade de camuflagem apoiava a equipe sem ser notado, ou era o que ele pensava. Em um instante, seu peito foi atravessado por um braço de inseto e sua cabeça devorada sem pena ou piedade. Suas últimas palavras foram súplicas para que seus companheiros fugissem dali. E da maneira mais mórbida possível, a formiga humanoide repetiu essa frase como se estivesse aprendendo a falar. Onde está o rei? Após notar que não havia um rei entre aqueles homens, a formiga perdeu o interesse e foi em busca do humano mais forte da ilha, o caçador japonês Goto Ryuji. Isso deu a chance para os coreanos tentarem fugir. Abre aspas. Você é o rei? De maneira arrogante, Goto disse que sim, mas sua morte foi instantânea, sem nem ao menos conseguir reagir. Quando tudo parecia perdido para todos os humanos da ilha, algo surgiu como uma luz, ou melhor, uma sombra de esperança. Um simples cavaleiro das sombras entre os caçadores de Rank S coreanos que estavam à beira da morte. Do outro lado da Coreia, uma voz dizia: retorne. Não era um pedido, mas sim uma ordem. O verdadeiro rei dos homens, ou melhor, dos mortos, havia decidido intervir e pôr fim a todo aquele terror. Agora, o destino de todos estava nas mãos daquele único homem. Com a troca de sombras, sua habilidade exclusiva, o mais forte caçador coreano havia posto seus pés no inferno. Sombras imponentes de monstros e humanos nas cores roxa e azul estavam atrás do rei. A própria morte estava sob seus pés. Com um rugido, Iron chamou a atenção de todas as formigas e foi a partir daquele momento que a guerra realmente começou. Não era uma guerra entre raças, mas sim uma guerra entre os vivos e os mortos. Baek Yun-oh sabia que naquele momento tudo ficaria bem. Um cavaleiro sanguinário partia várias formigas facilmente. Um urso gigante as devorava como se fossem petiscos. Um tanker as repelia como se fossem petecas. E o rei, com sua autoridade, trazia de volta dos mortos os seus antigos inimigos, transformando-os em aliados. Um verdadeiro massacre contra os insetos. Sun Jin-woo não precisava se preocupar com nada além de curar os seus colegas caçadores. Mas Cha Hae-in estava em um estado mais crítico. Seu coração parava de bater a cada pouco. Antes que Sun Jin-woo pudesse se preocupar de verdade com as condições da caçadora, a aberração retornou à toca. Abre aspas. Existe mesmo um rei? Existe alguém que possa ser um rei? Quase em uma crise existencial, a formiga apontou para o recém-chegado e proferiu a seguinte pergunta: você é o rei dos humanos? A resposta de Sun Jin-woo para a pergunta arrogante foi simples: nossa, um inseto está falando comigo. O encontro entre os reis de seus respectivos povos havia finalmente chegado, e a luta tão aguardada pelos fãs da série estava prestes a começar. Todos os coreanos assistiam àquela cena com seus corações renovados. A esperança que surgia das sombras finalmente havia chegado. A formiga, reconhecendo a aura perigosa do caçador, desferiu um soco com toda a sua força no rosto daquele homem. Com arrogância, concluiu que havia morrido e, portanto, não era o verdadeiro rei. Sun Jin-woo, por outro lado, cuspiu um pouco de sangue e retribuiu a recepção utilizando a habilidade Toque do Dominador para abaixar a cabeça da criatura. E em seguida, desferiu um poderoso soco. O combate direto e feroz começou. Nenhum dos dois reis parecia preocupado com defesa, permitindo que ambos atacassem livremente. A pressão era tão intensa que até mesmo caçadores de Rank A, observando à distância, estavam prestes a desmaiar.
desmaiar. A formiga percebeu algo, estava perdendo na disputa de força. Rachaduras começaram a se espalhar por sua carapaça. A criatura sombria à sua frente era diferente de tudo o que já havia enfrentado. Quando levou um gancho direto no queijo, a formiga recorreu ao seu ferrão venenoso na esperança de acabar com o caçador rapidamente. O veneno, altamente concentrado em mana, era mortal para qualquer ser vivo. Mas para sua surpresa, Sun Jinwoo permaneceu inabalado. Ele era imune a qualquer tipo de veneno. Observando o nervosismo crescente da formiga, Jinwoo também começou a se impacientar. Cha Hae-in estava morrendo lentamente atrás dele. Ele precisava terminar aquilo o quanto antes. A formiga então apostou tudo em uma disputa de velocidade, sua maior especialidade. Diminuindo seu tamanho, tornou-se muito mais rápida. No entanto, sua confiança foi rapidamente esmagada. Sun Jinwoo não apenas acompanhava sua velocidade, mas também a superava. O exoesqueleto da formiga estava em frangalhos após outra troca de golpes. Tentando fugir em desespero, foi capturada pela habilidade Combo Crítico de Jinwoo, sendo atingida de todos os lados numa velocidade absurda. Após perder um braço, parecia que tudo havia chegado ao fim. Porém, em um último ato desesperado, a formiga usou sua carta final. Chamou todas as formigas da ilha com um grito estridente. O enxame atacou o caçador de uma só vez, mas para a decepção do Rei Formiga, a morte estava sob os pés de Sun Jinwoo. Ergam-se. Ao comando de Jinwoo, sombras surgiram, formando o temível Exército da Morte. Em número, os soldados das sombras eram inferiores, mas em força eram imensamente superiores. Feng, o antigo xamã orc, com seu hino do sopro do dragão, varreu quase todos os inimigos. Segundo um dos caçadores de Rank S, era como se um rei demônio tivesse descido à terra. Derrotado, o Rei Formiga questionou por que aquilo estava acontecendo, mas já era tarde demais. Tentando escapar, foi capturado pelo toque do dominador de Jinwoo e finalmente morto, encerrando a guerra que parecia interminável. Esse foi o fim da batalha entre o Rei Formiga e o Rei dos Mortos. Cha Hae-in foi salva logo em seguida. Sun Jinwoo reviveu o caçador Min Byul-gyu por uma última vez, permitindo que ele salvasse a vida da caçadora, e após cumprir a sua missão, Byung-gyu teve sua alma libertada pelo protagonista. Quanto ao Rei Formiga, sua história não terminou aí, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você ficou curioso, é só conferir o meu vídeo sobre as sombras mais poderosas que eu publiquei aqui no canal. Lá eu explico a origem desse poder tão misterioso e é só você clicar nesse vídeo que vai aparecer na tela agora ou clicar direto na playlist para conferir todos os vídeos de Solo Leveling aqui do canal, beleza? É só você escolher. Até a próxima, tchau!